Oi, você conhece o caso da Victoria Natalini? Então vem que eu vou te contar quem é o culpado. Victoria Natalini nasceu em 2 de julho de 1998. Ela é filha de um engenheiro chamado João Carlos Natalini, que ama sua filha acima de qualquer coisa. A Victoria era uma menina tímida, mas descrita sempre como muito simpática e muito dedicada aos seus estudos, à sua família, e ela tinha o sonho de se tornar chefe de cozinha. Bom, ela aprendeu a cozinhar com a madrasta dela, se apaixonou e esse era o plano dela. Bom, no dia 16 de setembro de 2015, a Victoria foi, juntamente com seus colegas de escola, ela estudava numa escola particular aqui no estado de São Paulo, para um interior. Tinha uma viagem para uma fazenda chamada Fazenda Pereiras, localizada em Itatiba, interior de São Paulo. Bom, essa viagem ela tinha o intuito de desenvolverem uma atividade curricular que valeria nota, e ali eles iam fazer um estudo do terreno, ou seja, eles iam medir e mapear o terreno. Ao todo foram 34 alunos, 3 topógrafos, um professor de matemática e uma tutora para a realização dessa atividade. Nesse local, os alunos eles ficavam bem espaçados, esses grupos, né? Não tinha supervisão, pouquíssima segurança, e em torno tinha várias casas de colonos, casas dos funcionários da fazenda, né? E também tinha trabalhadores que estavam reformando uma igreja por ali. Bom, de acordo com os relatos de alguns colegas, em torno de umas 2h30 da tarde, a Victoria ficou apertada e comentou com os colegas que precisava ir ao banheiro rapidinho e já voltava para terminar a atividade. O banheiro ele ficava na sede da fazenda, então mais ou menos uns 500 metros de onde o grupo estava fazendo aquele estudo. Acontece que o tempo passou, finalizaram essa atividade e nada da Victoria voltar. E o grupo acabou indo até a sede da fazenda e não encontrou a Victoria por ali também. Quando deu em torno de mais ou menos umas 2h30 do desaparecimento da Victoria, os alunos começaram a ficar muito preocupados dela não ter retornado. Informaram os supervisores. Quando deu mais ou menos umas 2h30 do desaparecimento da Victoria, os alunos começaram a ficar um pouco assustados e informaram os supervisores, né, de que ela não tinha retornado. E logo eles começaram uma busca, primeiro dentro do alojamento, né? E depois expandindo para a área de fora da fazenda, até no meio do mato, tudo, mas não conseguiram encontrar. E aí, em torno de umas 6 horas da tarde, um topógrafo encontrou o boné da Victoria por cima de uma pedra. E acendeu um alerta em todo mundo, porque ela tinha um valor... Por volta das 6 horas da tarde, um topógrafo encontrou um boné da Victoria por cima de uma pedra. Isso acendeu um alerta em todo mundo, porque ela tinha um apego muito forte com esse boné, era uma questão assim de família mesmo, sabe? Tinha um valor sentimental para ela, então todo mundo sabia que ela não ia largar esse boné por aí. Aí com isso, o cozinheiro do alojamento acabou ligando para a polícia para informar que já tinha em torno de umas 6 horas que essa menina tinha desaparecido por lá e eles não encontravam. Quando foi umas 8 horas da noite, a escola então decidiu que tinha que avisar o pai da Victoria sobre esse sumiço, e ele, assim que ficou ciente de tudo, rapidamente correu até a fazenda. O pai da Victoria chegou em torno de umas 11 horas da noite na fazenda. Lá já tinham se iniciado as buscas, né? Já estava a defesa civil, já estava a polícia militar, já tinha os cães farejadores, tudo procurando a Victoria. Na manhã seguinte, os moradores da região ficaram sabendo do ocorrido, também começaram a ajudar nas buscas, mas logo depois, o águia da Polícia Militar de São Paulo acabou encontrando o corpo da Victoria. O corpo estava numa mata bem fechada, mas dentro da sede da fazenda. O que surpreendeu a todos é que o laudo da perícia deu como inconclusivo e deu também que a morte da Victoria foi causada por questões naturais. O pai da Victoria achou um tremendo absurdo isso de morte natural, porque a Victoria ela tinha hábitos muito saudáveis, ela praticava natação 3 vezes por semana, ela tinha uma alimentação balanceada, ela dormia 8 horas por noite,
tinha hábitos saudáveis, então não fazia muito sentido, assim, de repente, do nada, a menina ter uma morte natural, né? Inconformado com essa situação, o pai da Victoria contratou peritos particulares, incluindo Badam Palhares, que é um legista muito nomeado, e ele afirmou que o trabalho da perícia naquele dia foi muito fora do normal. Bom, o corpo da Victoria foi encontrado de bruço, com os braços cruzados e com o rosto dentro dos braços, né? E segundo o perito, ele informou que, de acordo com a posição, indicava que ela não tinha morrido daquela forma, e sim o corpo foi colocado daquela forma. Além disso, vários fatores também foi constatado de que não foi feita uma perícia adequada naquele dia. Foram encontrados plásticos a 2 metros do corpo dela, que não foi recolhido pela perícia. Também foi encontrado sangue em alguns capins, que também não foi recolhido pela perícia. Bom, anteriormente a primeira perícia tinha dito que não tinham ferimentos na Victoria, por isso que o mais plausível era uma morte natural. Entretanto, a perícia contratada afirmou que sim, existiam ferimentos. Ela tinha algumas escoriações, machucados na boca, alguns dedos também estavam sangrando, e não foi recolhido a meia que ela estava utilizando para ver se tinha algum fragmento de alguma coisa, né? Bom, o Palhares e o Negrini, né, que estavam no caso, fizeram um laudo totalmente diferente daquele laudo que o Estado tinha informado anteriormente, né? Eles falaram que não era morte natural e que tudo indicava ser um homicídio. Segundo os peritos que tinham sido contratados pelo pai da Victoria, ela tinha indícios de que tinha sido asfixiada por um plástico em um lugar fechado e que posteriormente teriam levado o corpo dela para o local onde foi encontrado. O IML de São Paulo também redigiu um laudo que confirmava a versão dos peritos particulares, os que foram contratados pelo pai da Victoria. A família segue inconformada porque um dos maiores suspeitos, que era um ex-funcionário da fazenda, nem sequer chegou a ser investigado, interrogado pela polícia. O pai da Victoria também questionou o comportamento da escola, a demora para entrar em contato com ele sobre o ocorrido e o descaso que ocasionou tudo, né? Porque não tinha supervisão, era um lugar totalmente sem segurança, e por mais que a escola tinha um método de deixar os alunos mais livres e uma questão da natureza, espiritualidade e tudo mais, são adolescentes, né? Precisam de supervisões. Bom, segundo o pai da Victoria, o João, ele também ficou muito incomodado com o que ocorreu. Alguns pais de colegas dela da escola deixaram de falar com ele porque o assunto na escola era de que a Victoria era usuária de drogas. E essa hipótese foi totalmente afastada, tanto pelo Estado quanto pela perícia particular. O pai da Victoria, ele entrou com um processo civil pedindo uma indenização, porque quando o seu filho está com a escola, tanto na propriedade da escola quanto na supervisão da escola, que era nesse caso uma viagem, a segurança, a integridade física e tudo mais é responsabilidade da escola. A escola acabou recorrendo, o processo ainda segue em trâmite, né? Bom, já o processo na esfera penal, no que se diz respeito ao assassinato da Victoria, né? Nem foi aberto um processo, na verdade, porque o Departamento de Homicídios informou que ainda vão ouvir testemunhas, ainda precisa de exames para concluir laudos e que essas investigações e tudo mais continuarão sendo seguidas em sigilo. A questão é que quanto mais o tempo passa, mais angustiante é para a família da Victoria tudo isso que está acontecendo, né? A família da Victoria criou uma conta no Instagram para divulgar informações e tentar dar uma pressionada nas investigações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas o arroba é Victoria Nataline Vive. E eles também criaram uma petição pública para pedir a punição dos culpados. Eu também vou deixar essa petição. É muito importante que vocês assinem essa petição, porque o caso ainda não foi concluído. Bom, qualquer novidade desse caso, eu vou acabar fazendo um vídeo
mais curtinho aqui pra contar sobre, mas como eu disse, ele ainda segue em aberto. E, por favor, não esqueçam de assinar essa petição e deixem aqui nos comentários alguma sugestão de casos que vocês têm interesse de ouvir. E por hoje é só, muito obrigada por terem assistido, e se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades por aqui.